no artigo 34 da Constituição. A União não intervirá nos Estados e no Distrito Federal, exceto para, primeiro, manter a integridade nacional. Segundo, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Terceiro, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Quarto, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Quinto, reorganizar as finanças da unidade da Federação que, segue-se então os requisitos. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E, finalmente, aqueles inscritos no inciso 7º, que são os chamados princípios constitucionais sensíveis. Então, diz a Constituição, prover a execução de lei, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, veja, são casos inscritos na Constituição taxativamente. E somente na ocorrência desses pressupostos é que poderá ocorrer a intervenção federal. Quem pode requerer uma intervenção e aonde ela deve ser ajuizada? Há casos em que o presidente da República decreta a intervenção sem nenhuma provocação, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo. São esses casos inscritos, por exemplo, nos incisos 1 a 3, inciso 5, não é? 1 a 3 quer dizer, para ficar bem claro, manter a integridade nacional, repelir a invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças da unidade da Federação que, vem os requisitos, as linhas A e B. E, nesses casos, o presidente decreta a intervenção, sem necessidade de requisição, por exemplo, do Poder Judiciário. Casos há, entretanto, em que o presidente só pode agir mediante solicitação de poderes estaduais ou requisição do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, ou até do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ou até do TSE também. Quais são esses casos? Em primeiro lugar, aquele inscrito no inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Então, o presidente somente agirá por solicitação do poder coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Segue-se a possibilidade da intervenção para o fim de prover a execução de lei federal. Neste caso, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, é o que está inscrito no inciso 6º do artigo 34, então, deverá existir uma requisição no Supremo Tribunal ou também uma requisição do STJ se tratar de uma decisão judiciária não cumprida na órbita do STJ, ou do TSE, se tratar de uma decisão judiciária não cumprida na órbita do Tribunal Superior Eleitoral. Fora daí, a requisição há de ser do Supremo Tribunal Federal. Então, prover a execução de lei federal, somente através de requisição
ou mediante a requisição do Supremo Tribunal Federal. Os princípios constitucionais sensíveis, não é? Aqueles que dizem, que constituem a essência do Estado Federal, não é? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, direitos humanos, portanto, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Nesses casos, seria necessário o provimento do Supremo Tribunal Federal. Provimento este que ocorrerá em razão de representação do Procurador-Geral da República. E, no caso de recusa à execução de lei federal, a do inciso 6º, também a requisição ocorrerá por parte do Supremo Tribunal Federal, atendendo representação do Procurador-Geral da República. Quem determina a intervenção federal? Quem determina é o Presidente da República. Naqueles casos que ele age sem requisição do Judiciário, então ele deve submeter o decreto em 24 horas ao Congresso Nacional. Então, veja, você tem uma atuação conjunta de Executivo e Legislativo Federal. O ato, o decreto de intervenção, que especificará, diz o parágrafo 1º do artigo 36, a amplitude, o prazo e as condições de execução e que se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Se se tratar de uma intervenção do Estado e do município, então submeterá o governador à Assembleia Legislativa o seu decreto no prazo de 24 horas. Então, veja, Presidente da República. Agora, tratando-se dos casos em que deverá existir, o presidente só poderá agir mediante provocação do Poder Judiciário, requisição do Supremo Tribunal Federal, ou daqueles casos específicos, STJ e TSE, nesses casos, dispensa-se a apreciação do decreto por parte do Congresso Nacional. Porém, a Constituição diz que nesses casos, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, se tratar de intervenção estadual no município, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. O que acontece com uma unidade da federação que sofre uma intervenção? O que acontece de modo principal é afastar a sua autonomia. Sua autonomia é abalada, não é? Porque tem-se a substituição de regra do governador por um interventor. Então, o autogoverno que caracteriza a administração estará, de certa forma, realmente o autogoverno abalado, sofrerá danos. Por isto mesmo, a intervenção federal é uma medida patológica, porque ela causa dano à autonomia estadual. E a autonomia estadual é característica básica, fundamental do Estado Federal. Quem indica o interventor? Há algum requisito básico para ser interventor? Quem indica é o Presidente da República. Ele certamente vai indicar quem? Alguém que entenda de administração pública, alguém que seja isento, alguém que seja respeitador da probidade administrativa, não é? Da moralidade administrativa, que seja, numa palavra, honesto.